Olá, tudo bem com você? Que bom, mais um dia juntos. Vamos passar um tempinho juntos aqui. Você aceita o meu convite desde já para ficar quietinho aí, quietinha. Coloca as pernas para cima, aproveita para descansar, sempre com a aguinha do lado, delícia, uma pipoca, quem sabe, umas delícias, né? Que a gente estava conversando aqui, daqui a pouco eu vou contar sobre o que a gente estava conversando. Mas antes eu quero te dar mais uma vez as boas-vindas ao Sempre Feliz, nessa nova temporada que a gente está gravando em lugares bonitos, diferentes também. E os programas sempre cheios de conteúdo importante, informação que vão abençoar você e sua família. Por isso que é sempre muito bom saber que você pode sentar aí no sofá com a sua família, todo mundo, e aprender junto, porque eu sou a primeira que aprendo aqui com os meus convidados. E hoje não vai ser diferente, nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todos nós, e deveria interessar até as crianças. E nós, pais, precisamos ensinar os nossos filhos desde sempre sobre esse assunto. Chegando aí final do ano, 13º, compras, enfim, nós vamos falar sobre vida financeira, educação financeira. Como é que estão as suas finanças aí, depois desses tempos difíceis, né, que a gente tem passado? Muitas pessoas perderam emprego, perderam empresas, mas outras também, por um outro lado, se descobriram, se redescobriram e acharam, né, assim, uma saída maravilhosa nessa área. Então a gente vai falar sobre tudo isso, como otimizar o seu dinheiro, como poupar, como investir, principalmente você que está aí recebendo esses acréscimos, né, de final de ano. Eu vou conversar daqui a pouquinho com um consultor financeiro, o educador financeiro, Matheus está aqui com a gente, que vai conversar comigo daqui a pouquinho. E você fique quietinho aí, preste bastante atenção. A gente vai ter uma receita deliciosa no programa de hoje de cuscuz, típico nordestino, com várias delícias, misturando o nosso mineirê junto. Você não vai perder de jeito nenhum, né? Tem palavra do coração de Deus para o seu coração e muito mais. Então fique aí quietinho, fique comigo o tempo todo com seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou. Eu estou recebendo hoje Matheus Machado, educador financeiro, e a gente vai conversar sobre esse assunto. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Que pena que a gente não está ao vivo, mas é só você guardar ela aí na sua cabeça, que eu tenho certeza que durante a nossa conversa o Matheus vai responder a sua pergunta. Não é isso, Matheus? É isso mesmo. Obrigada por ter vindo, viu, querido? Imagina, obrigado a vocês pelo convite, uma alegria estar aqui, né? Poder dizer para todo mundo que a gente tem que cuidar melhor das nossas finanças, que existem muitas oportunidades e depois desse período, como você bem falou, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção para que daqui para frente as coisas sejam só melhores. Sempre feliz, né? Exatamente, Matheus. Muito obrigada mesmo pela sua presença e é um assunto que é fundamental para todos nós. Como eu disse, eu tenho 2 filhas, a gente já conversa com elas sobre isso, sobre finanças, e o meu marido, que é mais dessa área, né, de empresário, enfim, ele lida com isso o tempo todo, ele fica mais no pé delas para que elas aprendam mesmo desde cedo a gerir, né, o dinheiro, enfim. A gente sabe que, infelizmente, muitos casamentos terminam por conta desse problema financeiro, por diferentes formas de pensar, de gerir o dinheiro e acabam gerando brigas e, às vezes, com uma consequência drástica, né? Indo para uma separação mesmo. Nos seus atendimentos, nas suas aulas, Matheus, nos seus clientes, digamos assim, você percebe o quão importante é esse assunto no relacionamento conjugal também? Com certeza. Até é interessante trazer um dado, né? Tem uma pesquisa recente da Associação Britânica de Psicologia, que ela estudou os casais e a relação entre eles com o dinheiro. E apontou que em 93% dos divórcios, o dinheiro era uma das principais causas do divórcio, né? E naturalmente a gente precisa desmistificar um pouco. Não era o dinheiro existir, mas eram os conflitos em relação ao dinheiro. Por exemplo, aquele dinheiro que é meu e não, né, é separado, ou é aquele dinheiro que falta.
Isso vale dizer, a gente às vezes as pessoas brincam, dinheiro não traz felicidade. De fato, dinheiro sozinho não traz felicidade, a gente precisa de outras coisas, mas a ausência do dinheiro, ela traz muitas tristezas, né? Muitas verdade. coisas ruins. Dificuldades, né? Exato. E no dia a dia a gente vê muito isso. Quando vou fazer um curso, quando vou sentar com os meus clientes nas consultorias, eu escuto inúmeros relatos e é impressionante, quando eu vou atender um casal e às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com um dos dois separados, como o relato muda. Como vem aquelas confissões que na frente do outro eu não posso fazer. Olha. Tanto de, a gente chama de traição financeira, É verdade. que é aquilo que às vezes quem está acompanhando já passou por essa situação de comprar uma coisa, mas eu não vou contar. Sim. Ou eu às vezes até peço um cartão de crédito, mas o outro não sabe que eu tenho aquele cartão. E como isso gera desgaste no relacionamento. Por quê? Porque isso é perda de confiança. Claro. Se eu confio em você, eu vou te contar que eu comprei aquilo, que eu tenho um cartão. E os casos são os mais variados. Desde uma pessoa que já teve esse caso, né, da cliente que desgasta a sola do calçado para que o marido não perceba que o calçado é novo. Meu Deus, isso eu nunca tinha ouvido. Não. Essa é novidade, gente. Não. Chega a esse ponto. Gente. Mas esse marido observava essa sola? Quer dizer, aí tem várias eu coisas. Acho ou ela, que não. ela psicologicamente eu acho ela que é mais achava que paranoia. estava... Gente, desgastar o sapato novo para o marido não ver que é novo. Exato, mas é a falta de confiança. Claro. Né? E também vale dizer que você pode pensar, não, essa mulher está com algum problema. Não, às vezes na relação não se construiu isso. A gente não conversa sobre finanças, sobre dinheiro dentro de casa. É o medo, né? A hora que os pais vão falar sobre as contas a pagar, sobre o preço de alguma coisa, manda as crianças para o quarto, manda os adolescentes para o quarto. Vai para o quarto que é assunto de adulto. Então, não é que você tem que chegar para o seu filho e falar, olha, a conta é X. Mas você pode sentar com os filhos e explicar uma coisa que é muito importante, que não é o preço, mas é o valor do dinheiro. Sim, com certeza. Às vezes parece algo muito distante, mas educação financeira, ela começa no comportamento. Sim, e muito bem colocado, Matheus, isso é importantíssimo. Eu lembro que as meninas pequenininhas, Mariana tinha uns 3 aninhos, 4 aninhos, brincando de casinha, né? Então ela me pediu arroz, um pouquinho de arroz, ela tinha uns 4 aninhos, arroz cru. E levou o arroz lá e ficou brincando com a Larissa, com outras coleguinhas que estavam lá em casa. Passou um pouquinho, não sei o que elas arrumaram lá com o arroz, ela veio pedir mais arroz. Acho que precisava de mais para outras panelinhas, né? Ela me pediu mais arroz, eu dei mais um pouquinho de arroz. Na terceira vez, quando ela veio pedir, eu sentei com ela e falei para ela, filha, olha isso, sabe a escola que você vai, sabe esse arrozinho que a gente come, sabe essa água? Cadê o papai? Está trabalhando, por isso, papai está trabalhando, ele fica o dia inteirinho na rua, porque ele precisa ganhar dinheiro, porque para a gente ter esse arroz, a gente tem que dar o dinheiro para o moço. Então, a gente não pode ficar gastando à toa esse arroz. E fui explicando para ela de uma forma lúdica e a gente sempre explicou para ela sobre o valor das coisas, né? Que tem pessoas que estão passando fome, então não posso desperdiçar uma comida, não só porque nós vamos gastar mais dinheiro, mas porque eu posso dar aquela comidinha para uma outra pessoa. Você falou uma coisa muito importante, né? Não é porque eu tenho acesso que eu posso desperdiçar, né? Não é porque nesse mês está tudo dando certo que eu não preciso cuidar do dinheiro. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente está vivendo aquela época das vacas gordas, né? Tá dando tudo certo, tá tudo lindo, a gente descuida. Agora eu não vou poupar mais, agora eu não vou preocupar mais em controlar aquilo que eu estou gastando, porque está dando tudo certo. Mas é um erro. A gente não conhece o dia do amanhã. Exatamente. Né? O planejamento é o equilíbrio. Em momentos bons, é lógico que a gente vai ter uma vida melhor, mas não significa que você não deveria poupar, que você não deveria investir bem o seu dinheiro, porque se você quer fazer o dinheiro trabalhar para você, por você, você também tem que respeitar essa relação. Sim. Eu tô com dinheiro sobrando, então vamos. Né? Não é tão simples assim. Claro. O meu marido, ele sempre brinca assim, dinheiro não leva desaforo. Né? Não. Dinheiro não leva desaforo e tem que ser respeitado. Exato. E claro, esse equilíbrio é que é o mais legal, né? Porque tem pessoas que são outro extremo. Elas têm uma condição, elas têm um dinheiro, mas elas não desfrutam desse dinheiro. Perfeito. Com medo do amanhã. Como encontrar esse equilíbrio, Matheus? Olha, eu acho que a premissa básica é a gente entender que o dinheiro nada mais é do que um instrumento na nossa vida. É como se eu tivesse uma oficina. Eu posso ter as ferramentas e não saber utilizar. Eu posso desconhecer que sequer aquela ferramenta existe.
Mas a partir de um momento que eu começo a ter acesso àquela ferramenta, eu tenho que aprender a usar. Se eu compro a ferramenta, mas nunca uso, que é o caso das pessoas que são mais avarentas, mais mesquinhas, eu tenho dinheiro, mas eu não vou usar, seja por traumas da infância, porque isso acontece. Nós temos muitas pessoas com traumas de infância, de adolescência. Sim. E essas pessoas, elas pensam que a qualquer momento elas vão perder o dinheiro. E o fato é, isso não vai acontecer. Só que, perdão do termo, caixão não tem gaveta. Né? Você não vai levar aquele dinheiro adiante. Então, como corrigir isso? Motivado por sonhos. A única coisa que convence a gente é uma coisa que a gente quer mais do que simplesmente o dinheiro. Então, se você quer ajudar uma outra pessoa, você ter dinheiro vai ajudar muito a você fazer isso. Sim. Se você quer comprar um carro, se você quer comprar uma casa, então tudo isso vai te ajudar muito nesse processo. Então, para a pessoa que é mesquinha, procure essa motivação. O que eu quero mais do que simplesmente o dinheiro? Por quê? O dinheiro só é ferramenta, ele só é instrumento. Sim, com certeza. O dinheiro é importante. É muito bom a gente falar sobre isso também, porque a gente está numa televisão cristã, de uma igreja cristã evangélica, e muitas vezes a gente vê assim, eu tenho amigos missionários, e o missionário às vezes ele vive pela fé, ele vive de ofertas. E aí ele chega num ponto, tem um casal amigo nosso que chega num ponto, eles têm 2 filhos, e que ele começou a investir de novo na carreira dele. Legal. E eu achei muito legal, porque ele tem uma carreira, ele tem um curso superior, mas ele trabalhou muito pouco naquilo porque ele dedicou a vida dele a outros países, enfim, tem feito um trabalho lindo, só que ele começou a questionar. Eu tenho 2 filhos, e agora? E daqui a pouco? E se eu precisar? E um precisou fazer um exame mais específico por uma dor na perna. Exige um valor Exige um maior. valor. Então, é importante a gente dizer isso para nós cristãos, que às vezes, eu vivo pela fé, ou eu dependo totalmente de Deus. Amém. Mas a Bíblia também diz para a gente ser prudente, para a gente ser cauteloso, né? Quando as pessoas consultam lá em Provérbios, né, a quantidade de ensinamentos que existem para que você possa perceber que em nenhum momento você vai ter um direcionamento para que você não precisa cuidar da sua vida, né? Sim. Como se o planejamento não fosse necessário. Sempre que você vai construir algo, antes você precisa sentar, fazer as suas contas para entender, será que eu sou capaz de fazer isso? Sim. Então, a prudência, né, a serenidade, a sabedoria. Por quê? Porque quando a gente pensa, eu quero fazer bem para o mundo, Márcia, eu quero chegar a mais pessoas, eu quero transformar a realidade, eu preciso de dinheiro. Ainda que você seja um missionário, uma missionária, você precisa da providência, né? Mas você precisa também ser previdente. Você precisa pensar que antes de eu ir, eu preciso prever o quanto eu vou gastar, o quanto eu vou precisar. Então, essa relação de equilíbrio, ela também é muito necessária. Sim, né? com certeza. Nós, no nosso dia a dia, a gente tem essa oportunidade de cuidar melhor, de se relacionar melhor, principalmente quando a gente pensa em tudo que a gente viveu com essa pandemia, a gente fala, se eu não valorizar, que mensagem que eu estou passando para os meus filhos? Que mensagem que eu estou passando para os meus amigos? E as pessoas que viveram na pandemia, né, desculpa te interromper, Imagina. e que muitas vezes elas se preveniram, elas tinham uma reserva, por exemplo, Perfeito. e passaram por um momento difícil, perderam o emprego ou a empresa, elas tinham ali, vocês chamam de gordura, né, para queimar, e muitas vezes algumas outras pessoas poderiam ter feito isso, mas torraram, que foram aquelas do outro extremo que a gente está falando, não pensaram no amanhã, e hoje falam, aqui agora, eu estou precisando, às vezes, de um favor de alguém, né? E vale dizer, como você citou a reserva de emergência, né, que essa gordura, para queimar em situações de emergência, muitas pessoas antes questionavam, por que eu vou fazer uma reserva para 6 meses do que eu gasto, para 12 meses do que eu gasto? Imagina que eu vou passar por uma situação como essa. Vem a pandemia, né? Longe de mim, eu quero que isso nunca mais aconteça, mas existem situações que podem acontecer e nos pegam desprevenido. Sim. Foi a pandemia, mas pode ser um desemprego, pode ser uma doença na família, pode ser uma coisa que não é com você, Sim. mas é alguém que você gosta muito, que você fala, poxa, se eu tivesse o dinheiro, eu ajudaria. E às vezes aquele dinheiro vai transformar a vida da pessoa. Com certeza. É tão bom, né, a gente utilizar o que a gente tem para ajudar as pessoas. Com Já certeza. aconteceu, você citou aí, já aconteceu da gente ajudar pessoas a fazer um sepultamento de alguém.
E não eram pessoas assim tão carentes, mas eram pessoas que não tinham uma reserva para nada, não tinham nem plano funerário, enfim. E quando vai sepultar, não quer sepultar, até no cemitério público você tem que gastar, Sim. né? Você tem taxas. E a gente fala assim, gente, a gente precisa pensar até nesses momentos, né? E, Matheus, qual o seu conselho para as pessoas, ou dicas, né? Aí tá pessoas que estão recebendo já o 13º, outras que já até receberam e vão ter a segunda parcela depois em dezembro. E tem aquelas velhas contas que vão chegar em janeiro, né? Tem dezembro, tem as festas, ou seja, é muita coisa. Todo fim de ano e começo acontece, né? Todo fim de ano. Não tem perdão de pandemia, não tem nada. As contas vão chegar, o IPTU, o IPVA, as matrículas escolares, não querem saber da pandemia, não conhecem esse nome, Covid não conhecem. E aí, quais são os conselhos, suas dicas para que as pessoas aproveitem esse dinheiro, ou até outras dicas mesmo para pessoas que às vezes são empreendedoras, elas não são assalariadas, né? Elas não têm o 13º. Menos estável, né? Bom, para quem está acompanhando, acho que a primeira coisa é, todo mundo tem sonhos. Então, se eu falar assim, pega tudo que você vai ganhar e guarda, porque você vai ter várias despesas no início do ano, eu sei que isso não vai acontecer. Então, eu gosto de pensar assim, pensa naquilo que você sabe que definitivamente você vai gastar em janeiro. Por exemplo, se você tem um carro, no mínimo, a primeira parcela do IPVA. Pode falar com o povo lá direto. Se você tem um IPTU para pagar, você tem uma casa, tem um terreno, tem um imóvel, a conta ela vem. A prefeitura não vai esquecer da gente. Tem filhos, tem material escolar, tem uniforme para comprar. Ou seja, nós conhecemos aquelas despesas que todo começo de ano elas vão acontecer. E além disso, tem Natal, né, tem festas de fim de ano. Uma viagem de férias. Uma viagem com a família, um fim de semana para a praia. Então, por isso que eu brinquei que todo fim de ano e começo ele se repete, porque a gente faz quase as mesmas coisas, né? Ah, eu quero viajar com a família, chega no início do ano, nossa, eu preciso me organizar, porque tem o IPVA, tem o IPTU. Então, assim, você senta agora, né, depois do programa, e começa a levantar aquilo que você já sabe que é uma despesa certa na sua vida. IPVA, se você tiver moto, carro, vai pagar. IPTU, se você tiver um imóvel, vai acontecer. Anota tudo e soma. E começa a pensar, hoje, se eu tenho folga financeira, a folga que eu tenho, ela é suficiente para pagar essas despesas? Porque se não for, agora é a hora de você ser previdente. É hora de você tirar uma parte do 13º para pelo menos manter em dia aquelas despesas. Porque que é coisa pior do que começar um ano novo já devendo? É terrível. Então, assim, faz essa organização, separa. Agora, se for possível, tira uma parte do 13º para passar esse fim de semana com a família, ou esse feriado, uma semaninha na praia, né, numa casa de campo, onde você tiver condição e estiver se programando para isso. Quem sabe, uma viagem internacional, de repente aquele sonho vai se concretizar, mas tira aquele recurso. E também, gente, entenda o seguinte, o maior presente da vida é estar presente. Então, se você não está no melhor momento de comprar presente para os outros, compra no máximo uma lembrancinha, mas não vai comprometer o seu cartão de crédito para fazer uma coisa que você não pode. Tem uma frase interessante que diz isso, né? Que às vezes a gente compra coisas que a gente não pode para impressionar pessoas que a gente não precisa impressionar. Que nem conhece a gente. Exato. E depois a gente tem que falar não para coisas que são importantes para nós. Então, eu acho que já é uma reflexão também para esse período todo que a gente passou, né? E para aquelas pessoas que não têm um 13º, que não têm, né, esse vínculo CLT, né, carteira assinada, um autônomo, profissional liberal, pequeno empresário, vale a dica para o próximo ano. Comece a fazer um caixa para a sua vida pessoal e para o seu negócio. Você que é um vendedor, você que tem uma barraquinha na feira, você que tem uma sorveteria, você tem que separar a sua vida profissional da sua vida pessoal. Sim. Não tem como eu falar para o pequeno empresário que ele pode tirar o dinheiro do caixa do negócio para pagar as contas de casa.
Essas contas, elas têm que andar separadas. Senão eu nunca vou saber também se o meu negócio está dando certo ou está dando errado. Verdade. Porque começa a sobrar um dinheiro, eu vou lá e uso para outra coisa. Você não pode reinvestir, você não pode melhorar o seu negócio, Perfeito. né? Você tem que ter aquele dinheiro do negócio para você investir em alguma melhoria, numa máquina diferente. E aí abre uma sorveteria, melhor, mais bonita do outro lado da avenida, e você fica lá triste. Você fala, eu não consigo competir. Então acho que são esses cuidados que começa tudo pelo planejamento, né? E vale dizer, planejamento é cuidado. É cuidado com a sua vida, com o seu trabalho, é valorizar isso, é cuidado com a sua família, né? Então assim, você está aí, quer fazer 2022 ser diferente, adota esses passos simples de controle financeiro, de cortar aquelas despesas que você sabe que não são necessárias, faz aquela revisão. Sempre tem. Poupa, começa a investir. As pessoas têm um medo de investir, mas pode ser muito mais simples. Como que eu perco esse medo? Começando. Começa pedindo pequeno. ajuda, né? Vocês profissionais estão aí para ajudar. Exato. A pessoa não tem que investir até nisso também, Exato. né? A gente está lá que vai ajudar. Nas redes sociais, muitas vezes dando dicas gratuitas, compartilhando conteúdo. Então procure essas pessoas de confiança, comece a seguir, me siga lá no Instagram e aí você começa a perder um pouco do medo. É mais conservador? Tem. É mais arrojado? Tem. Mas tem que começar. Isso, com certeza. Que pena que o nosso tempo acabou, tinha tanta coisa para perguntar. Última dica, quem está devendo, priorize o 13º, esse dinheirinho para pagar dívidas? Com certeza, né? Não tem ninguém que consegue dormir bem com uma dívida nas costas. E dívida é bola de neve. Tem gente que tem. Infelizmente, tem gente que dorme tranquilamente devendo, todo mundo não quer nem saber de pagar. Mas graças a Deus é minoria. E não é seu caso, né? Você que está assistindo a gente, está devendo, tem que pagar. E se está devendo e está sem peso da consciência, está precisando rever os valores, né? Demais, está precisando converter o coração. Mas é uma bola de neve, a dívida é uma bola de neve. Então, assim, está devendo, priorize parar essa bola de neve, senão ano que vem as coisas só vão piorar. Então, assim, tampa esse buraco, começa do zero, ainda começa zerado mesmo, sabe? Exatamente. Mas pelo menos vai começar um ano novo. Com certeza, abrir mão, né? Como você disse, cortar gasto, abrir mão às vezes de coisas que você gostava de fazer. Perfeito. Por um tempo é necessário, mas depois tudo melhora, tudo muda. Isso mesmo. Matheus, muito obrigada, viu, por você ter vindo. Imagina, Márcia, eu que agradeço, prazer estar aqui, poder conversar e compartilhar a educação financeira, né? Que é a minha missão de vida. Com certeza, seu Instagram está ali na tela para o pessoal entrar em contato e te seguir. E quem sabe também, né, te contratar para ajudar aí nos investimentos e na educação financeira. Muito obrigada, viu, querido? Venha sempre. Obrigado a você.